Aqui nós temos ela no dia do seu casamento, ela vestida de noiva, olhando para o seu buquê. E essa outra aqui, ela vestida de noiva. As fotos na época eram preto e branco, né? Mas conseguiu registrar esse momento tão importante na vida dela. E essa foto aqui foi 1 aninho da minha irmã mais velha, a primogênita Mônica, que a mamãe fez a festinha de 1 ano dela. Meu marido, né? Eu era uma criança na época, mas era normal as pessoas casarem muito cedo. Aí ele ficou meu namorado, né? Eu com 12 anos, mas ele já era adulto, já era da Marinha, já devia ter uns 26 anos, na época eu tinha 12. Aí ele ficou comigo 3 anos, quando eu fiz 15 anos, aí 15 anos e meio, aí a gente casou. Aí a minha mãe convenceu da gente morar com ela. O apartamento era grande, tinha 3 quartos, dependências, empregado. E aí foi a pior coisa que a gente fez. Fomos morar com ela. A gente, na verdade, pagava tudo meio a meio, mas só tinha direito a um quarto. E não deu certo, porque o gênio dela não dava para morar com ninguém. Aí eu já tive minha filha, a primeira, Mônica. Então, ali eu um dia falei pro meu marido assim, sabe o que eu tenho vontade? É de comprar um terreno num lugar assim, que tivesse uma praia perto e sumir desse lugar horrível. E eu tinha muita mania de ver os classificados do dia. Era o jornal que comprava todo dia, esse jornal. Aí um dia eu olhei o classificado, aí falei assim para ele, olha, tem aqui um anúncio de uns lotes que estão vendendo os terrenos num lugar chamado Praia Linda. É perto de uma lagoa maravilhosa. Isso tem 30 anos, né? Aí, você quer ir lá? Vamos lá olhar, não custa nada te dar um passeio. Aí ele, vamos. Aí a gente combinou e viemos na excursão das pessoas interessadas em comprar. Aí, há 30 anos atrás, essa lagoa era a coisa mais linda do mundo. Tudo lindo, tudo transparente, a água, os peixinhos. E era perto, só que era num lugar alto. Uma ladeira alta e tinha esse loteamento. E o homem, logicamente, mostrando pra gente de carro, a gente não sentiu que era alto. E nessa época eu era nova também, não liguei para esse detalhe. Aí nós olhamos assim, viemos com o pessoal, ficamos encantados, eles nos deu lanche, os corretores, enfim que nós compramos o terreno. O terreno dá de fundo para uma fazenda e fica no alto. A vista é maravilhosa, todo mundo se encanta com isso aqui. Aí nós compramos, pagava 100 e pouco, era baratinho que a gente pagava por mês. E quando foi um dia, meu marido disse assim, passou-se 2 anos, a gente pagando, mas sem vir aqui. Aí quando foi depois, meu marido disse assim, eu vou lá ver como é que está aquele terreno. Eu digo, vai. Aí ele veio cedinho para cá, olhou, aí ficou o dia todo aqui, chegou lá em casa já quase de noite, que era longe, 2 horas de viagem. Aí ele chegou e falou, você sabe que o terreno é grande? Vai até aquela fazenda, muito bom o terreno, só que ele é muito acidentado, né, o terreno. Fica como se fosse assim dentro de um buraco. Eu digo, mas deve ter uma solução para isso, né? Ele disse, tem, né? Mas não sei como é que vai ser, tem que ser com pessoa conhecida, que entenda. Aí ele achou um rapaz que capina, que aqui é comum, tem gente capinando. Aí eles limparam o terreno e ele ficou encantado com o terreno. Aí ele fez um barraquinho de madeira em cima, na calçada. E disse assim, eu vou ficar lá porque aos poucos eu vou procurar alguém para começar a construir.
Eu sei que com isso ele fez um barraquinho, todo de madeira, era uma benção o barraquinho. Todo de madeira. Fez a cozinha, o quarto que era tudo, era sala, era quarto, era tudo. E aí trouxe uma cama dessa que puxa embaixo, um fogão, não tinha geladeira não, porque não tinha luz. A luz era o homem lá da pista que cedia pra gente o fio de lá pra cá e a gente pagava a conta dele. E eu sei que com isso meu marido botou os pés aqui e nunca mais quis voltar. Ele só ia lá em casa, em Rocha Miranda, ele ia para a igreja, né, que era no Rio a igreja, e aí da igreja ele ia para casa, para o apartamento, almoçava, depois voltava para cá. Ele era apaixonado por esse lugar e pelo barraquinho. E ali começa a nossa história desse lugar maravilhoso que a gente mora. Aí começamos a construir. Primeiro fez lá embaixo um quartinho que era tudo. O quarto, banheiro, quarto grande, banheiro pequeno. Mas ali se formou para dormir, para cozinhar, para tudo. E a gente ficava emocionado no final de semana, a gente vinha para cá, ia para a lagoa, aquela alegria. Era uma beleza, era um paraíso. Passou-se os anos. Aí nós conseguimos construir a nossa casa, que é muito grande, é maravilhosa, 2 andares. E daí para cá, fomos muito felizes aqui. Meu marido amava isso aqui. Aí compramos 2 terrenos, a minha filha comprou outro que estava do lado e ficamos com uns quintais enormes, fizemos pomar, com bastante fruteira, mas infelizmente Deus recolheu meu marido, ele foi embora com 88 anos e eu fiquei aqui com a minha irmã e com a minha filha que mora comigo, a do meio. Mas tenho muita assistência pela minha filha mais nova, que está sempre aqui me dando apoio e resolvendo as coisas para mim, né? Porque agora eu já sou uma velhinha de 77 anos. E preciso muito de uma pessoa para cuidar de mim. Mas é isso, a minha história de vida é essa. E agora, daqui para frente, Deus é que sabe como vai ser. Mas estamos caminhando. Minha mãe sempre gostou de quadro, né, de pintura em tela, aí ela aprendeu, entrou no curso de pintura em tela, aí ela aprendeu a fazer vários quadros pintados e panos de prato também. Minha mãe sempre gostou de animais, sempre criou, né, animais. Aí, além de cachorro, ela também adotou uma gatinha, que ela gostava muito dessa gatinha. Minha mãe ama flores. E ama também cozinhar. Ela aqui com meu pai e a cachorrinha Cherry, que ela amava de paixão. E aqui foi as bodas de ouro que eles completaram 50 anos de casado. E aqui a minha mãe com meu pai estão renovando os votos. Foi um culto de ação de graça em casa mesmo, né? Aí nós registramos esse momento. Bem, se a vida voltasse atrás, eu não cometeria muitos erros que eu cometi. No caso, eu acho que a pessoa, quando casa, tem que seguir sua vida com seu marido dentro da sua casa e mais adiante com seus filhos. Nunca morar com parente, nunca morar com mãe. Por melhor que seja a mãe maravilhosa, mas ela no cantinho dela e você no seu cantinho. Dá toda assistência para ela, mas não envolver família dentro de casa. Porque não dá certo. Essa experiência eu tenho, mas como eu sempre fui uma pessoa de muita garra, muito assim, independente, eu sempre fui muito independente. Eu sempre gostei de trabalhar e ter meu dinheiro.
Não depender também do marido. Bem que nesse caso, meu marido nunca realmente ligou para esse negócio de dinheiro. Tudo era comigo, eu sempre resolvi tudo e ele nunca deixou faltar as coisas. Mas eu trabalhava, eu fazia várias coisas para ganhar dinheiro, eu fazia um monte de coisas diferentes, eu bolava coisas diferentes. Então eu acho que cada um deve viver a sua vida no seu cantinho, com o seu marido, sem envolvimento de família, sem carregar a mãe junto, não dá certo. Porque se eu tivesse feito isso na época, talvez minha vida tinha sido bem melhor. Mas são experiências que eu passo para aquelas que estão começando agora. A família é maravilhosa, mas deixa eles lá no cantinho deles e a gente no nosso. É assim que funciona.